Boa noite. Estamos começando mais uma live hoje com o Dr. Giovanni. Boa noite. Boa noite. Logo mais vamos começar a live, só esperando o Dr. Giovanni entrar. Hoje vamos ter uma live muito especial, abordando a interface entre a psiquiatria e a inflamação e as doenças reumatológicas, né? Boa noite. Estamos só aguardando o Dr. Giovanni chegar para começar a nossa live.
Boa noite. Boa noite. Estamos aqui com o Dr. Giovanni, uma referência na reumatologia, para ter uma conversa, né, sobre a relação entre a reumatologia, as doenças inflamatórias e a saúde mental. A gente vê que é bem frequente, né? Isso, exatamente. Boa noite, pessoal. Me chamo Giovanni, certo? Sou médico reumatologista, formado pela Unifor, já há 7 anos, sou médico há 7 anos. Também fiz residência no Hospital Geral de Fortaleza, de clínica, e fiz residência de reumatologia no Hospital Geral Dr. César Carlos. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema, né, que é bastante comum no consultório, que é inflamação crônica e saúde mental, né? Tristeza, ansiedade, irritabilidade, isso como isso tudo impacta no dia a dia, né? Estou aqui com o Dr. Marcelo, também uma referência na parte da psiquiatria, para trazer essa visão, né, da especialidade, da prática, e estamos à disposição. Eu fiz a minha especialização em psiquiatria e psicofarmacologia, né? E já estou atuando na saúde mental há cerca de 4 anos também. Então a gente fez algumas perguntas norteadoras para poder ter essa discussão, mas é como eu sempre digo nas outras lives, à medida que vocês forem tendo dúvidas, podem colocar aqui na caixinha que a gente vai respondendo para ficar um momento mais dinâmico. É uma oportunidade muito boa da gente ter essa discussão, porque às vezes as pessoas ficam com essas dúvidas, né, e não tem a quem perguntar, não sabe, será se isso é normal, ou será se precisa tratar, será se eu tenho que aceitar conviver com esses sintomas, ou não, ou é algo que precisa de tratamento, né? Então, à medida que forem surgindo as dúvidas, já vão colocando aqui. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: Dr. Giovanni, na prática da reumatologia, como você percebe a relação entre a inflamação crônica e os sintomas emocionais, como tristeza, irritabilidade ou ansiedade? Certo. Então, na prática, o que eu percebo é que essa relação, né, é uma relação de um jeito bastante claro, de uma forma muito clara. A inflamação crônica, ela não afeta apenas o corpo, né? Ela afeta o humor, sim, tá? E como eu costumo explicar, né? Quando a gente controla essa inflamação, a gente também está ajudando o emocional, né? Porque o corpo e a mente, eles conversam o tempo todo. Quanto mais aquele paciente tem inflamação, acaba desencadeando sintoma emocional, e a outra via também é a verdadeira. Quanto mais esses sintomas emocionais estão exacerbados, acaba que o corpo fica mais inflamado. Uhum. A gente vê essa relação bem frequente, né? Como o doutor Giovanni comentou. Quando você tem um paciente que tem a dor crônica e tem a depressão, quando piora a depressão, a dor piora também. E quando a dor piora, a depressão também piora. São coisas que costumam caminhar muito juntas. Então, quando a gente faz um tratamento integrado, a gente quebra esse ciclo vicioso, né? De piora da dor e piora dos sintomas de humor. A gente teve Exatamente. uma pergunta agora, que foi da Tainá. Sentir dores no punho e no joelho, principalmente de manhã. Tem relação com reumatismo? As dores podem estar relacionadas a doenças reumáticas, né? Tanto doenças autoimunes como doenças como a fibromialgia, doenças que o psicológico também acaba tornando uma dor nociplástica, uma dor que, digamos, ela é uma dor que começa no sistema nervoso central e meio que espalha por corpo. Como são dores localizadas, né, em punho, em outras articulações, como
punho, ombro, pode ser que tenha algo inflamatório no local, certo? Como dá aquela dor mais espalhada, né, no corpo todo, na musculatura, a gente tende a pensar que possa ser algo relacionado a uma dor com caráter mais nociplástico, mais uma dor com caráter mais psiquiátrico, né, do sistema nervoso central. Então, precisa sim de uma avaliação especializada para definir qual é a característica da dor, né, para a gente identificar qual seria a doença, ou a impressão diagnóstica. Depende do tempo de evolução também, né, que é importante. Essa questão da dor ser pela manhã e não ser pela noite também fala mais, né, sobre a inflamação, né? Isso a gente chama de ritmo, né? O ritmo da dor. O ritmo inflamatório é aquele ritmo que o paciente já acorda com aquela dor. E normalmente, quando o corpo vai esquentando, acaba melhorando um pouco, né? Não cessa totalmente, mas acaba melhorando com o decorrer do dia. Já a dor relacionada a uma fibromialgia, uma dor mais neuropática, ela dói independente da horário do dia, né? Às vezes dói mais no final do dia, porque a pessoa já teve mais estresse durante o dia, aí tende a sentir mais no final do dia. Então vamos aqui para a segunda pergunta. Na sua experiência, quais são as doenças reumatológicas que mais se associam com sintomas depressivos ou ansiosos? Certo. As que eu mais vejo no dia a dia são principalmente a fibromialgia, tá? Que é responsável por grande parte dos atendimentos no consultório. Eu acho que, assim, avaliando assim de cabeça, eu acho que pelo menos uns 2/3 dos atendimentos, os pacientes vão possuir algum sintoma desses depressivos, certo? Mas a fibromialgia, a artrite reumatoide, o lúpus, espondilite anquilosante, justamente porque são doenças que envolvem a dor crônica, né? Ou seja, envolve dor crônica, envolve incertezas, envolvem também o impacto na qualidade de vida daquele paciente. Ou seja, onde a dor mexe mais com o cotidiano, a gente vê mais sintomas emocionais, como os sintomas depressivos. Eu falo assim, que além da a fibromialgia, pelo menos na minha prática, né, dos pacientes que chegam com doenças reumatológicas, deve ser por volta de 90 a 95%. Na questão da a dor crônica, né, relacionada com esses sintomas, a gente vê que ela não interfere só na questão dos transtornos depressivos, ansiosos, só pela inflamação, mas também pelas condições dos pacientes que já ficam com muita limitação por conta dessas doenças, né? E aí, além da inflamação, ainda tem a questão da limitação, aquela questão de você conviver, começar a se adaptar com uma nova realidade. E aí, juntando tudo isso, aumenta muito, né, a chance de surgirem quadros nesse sentido. Isso. E até um critério diagnóstico para a fibromialgia é justamente essa questão do sintoma da labilidade emocional, né, transtorno de humor. Eu acho que quase todos os pacientes com fibromialgia vão ter algum sintoma, alteração do humor. Hum. Então vamos aqui para a terceira pergunta. Só um adendo para quem chegou agora, que a gente está discutindo algumas perguntas aqui que são mais comuns, mas quem tiver alguma dúvida específica pode deixar na caixinha dos comentários que a gente vai respondendo à medida que for surgindo, tá certo? Como a melhora da inflamação repercute na saúde mental dos seus pacientes? Quando a gente consegue melhorar essa inflamação, meio que a mágica acontece, né? Hum. O paciente começa a dormir melhor, né? A dor diminui, a qualidade de vida sobe do paciente, certo? É um ciclo positivo. Mas, claro, a gente também lembra que às vezes precisa de um cuidado combinado, justamente
com o psiquiatra, né, com o psicólogo, Uhum. para que a gente consiga atuar nas duas partes, tanto na inflamação como também no psicológico. É como eu sempre oriento os pacientes. Tratamento é um tripé, né? São três coisas principais. Atividade física é muito importante, a medicação, né, os fármacos, os psicofármacos, e também o acompanhamento psicológico, né, com psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico. Tudo isso é muito importante mesmo. Eu comento muito do ciclo das virtudes e o ciclo dos vícios, né? Isso. Então, a gente precisa trabalhar para que os nossos hábitos eles sejam benéficos para a gente. Porque da mesma forma como uma virtude atrai outra, um vício atrai outro. Se você vai dormir mais tarde hoje, aí amanhã você vai precisar dormir durante o dia, aí você vai ficar com prejuízo na concentração, não vai fazer atividade física, e aí uma coisa vai atrapalhando a outra. Da mesma forma como você, quando decide acordar mais cedo para fazer um exercício, quando chegar à noite você já vai estar com sono mais cedo, você já vai conseguir se concentrar melhor, já vai diminuir os sintomas ansiosos. Então a gente precisa usar os nossos hábitos a nosso favor, né? Mudando um ponto positivo de cada vez. Isso, verdade. A questão seguinte agora. O estresse pode piorar as doenças inflamatórias? Como é que isso acontece na sua prática? Com certeza o estresse ele piora, certo? Na prática clínica a gente vê que o estresse é meio que um amplificador, tá? Ele bagunça o sono, né? Ele aumenta essa dor, atrapalha a adesão ao tratamento. E aí o círculo se torna vicioso, sabe? Então eu vejo que gerenciar esse estresse, ele não é apenas um detalhe, ele é parte crucial, uma parte essencial do cuidado, entendeu? É. Eu vejo assim como um ciclo, né? Que o estresse ele vai mexer naquele eixo hipotálamo hipofisário que aumenta o cortisol, né? E aí o cortisol vai aumentar a inflamação e aí gerando esse ciclo de que a gente vai ter uma piora do humor. Então a gente precisa atacar em todos esses pontos para quebrar esse ciclo e fazer com que o paciente diminua a inflamação, melhore o humor, né? E melhore os hábitos. Isso. Inclusive, estive nesse ano, em setembro, no Congresso Brasileiro de Reumatologia e foi um tema bastante discutido lá, né? Que existem alguns estudos que comprovam que o estresse ele aumenta os citocinas, né? Que são aquelas moléculas de inflamação Sim, sim. do sistema nervoso central. Então, está totalmente ligado. O estresse e a inflamação. O ponto seguinte, quais hábitos você considera que são essenciais para reduzir a inflamação e, ao mesmo tempo, proteger a saúde mental? E para fechar, né, eu sempre falo que são esse que são um trio de hábitos, né? O sono de qualidade, uma rotina de movimento, né? São as atividades físicas, certo? O exercício. É claro que vai ser um exercício adaptado, né, para aquela pessoa que é sedentária, que nunca fez uma atividade física. Tem que ser um exercício adaptado nos primeiros meses, né? O que não pode é o paciente persistir com a rotina sedentária, né? Ele tem que fazer o que ele tolera, tem que fazer o que ele gosta, né? Uma caminhada, um yoga, um pilates, até mesmo uma academia de uma forma mais adaptada nos 3 meses iniciais. E além disso também uma alimentação mais equilibrada, né? Uma alimentação equilibrada faz total diferença. Uma alimentação mais saudável, né? Isso é importante. Isso reduz essa inflamação, protege a saúde mental ao mesmo tempo, né? E é claro que é importante, muito relevante também ter uma rede de apoio, certo?
E acompanhamento integrado são aquele toque final, né? A rede de apoio, o acompanhamento integrado, e dessa forma a gente teria uma proteção maior contra esses sintomas de humor, né, depressivos, certo? Quais são os ajustes na dieta, assim, que você considera que seriam mais importantes? Por restrição de substâncias? É o que a gente vê que o açúcar, né, principalmente o excesso de açúcar, ele é meio que inflama, né? Tentar a redução de peso, porque a gente já percebeu também em alguns estudos que os pacientes obesos, eles liberam mais citocinas inflamatórias, tá? Então, ter uma alimentação saudável, né? Comer comida de verdade, evitar ultraprocessados, evitar o excesso de açúcar e objetivar uma perda de peso justamente para reduzir essas citocinas inflamatórias no organismo. Isso aí. Então, quem tiver mais perguntas, é uma oportunidade única que a gente tem de ter uma discussão de alto nível entre a psiquiatria e a reumatologia, né? Sim, são temas que estão sempre bastante ligados, né? É, Uhum. e paciente reumatológico geralmente tem algum sintoma ligado à psiquiatria, né? Sintomas depressivos, sintomas ansiosos. Então, são duas especialidades que estão sempre interligadas. Uhum. A Sara Brito perguntou: como eu posso saber se eu posso ter fibromialgia? Pronto. O paciente com fibromialgia é aquele paciente que vai desenvolvendo ao longo dos anos um processo de dor crônica, né? Ou já sofre de algum tipo de dor crônica e essa dor vai meio que se amplificando com o prosseguir dos anos, certo? Ou até mesmo já sofre de algum transtorno mental, né? Como depressão, ansiedade, e com o tempo essa depressão e ansiedade se associa a outros sintomas dolorosos, tá? Então a gente sabe que a fibromialgia ela tem uma base genética também. Existem pessoas que têm uma predisposição maior para fibromialgia. Mas assim, com o sofrimento de cada um, a carga de cada um, né? O sofrimento ao longo dos anos, meio que o corpo vai respondendo na forma de dor, né? E aí o paciente vai desenvolvendo diversos sintomas que podem ser diversas doenças, né? Então a gente precisa ter um refino bem qualificado para tentar identificar que aquilo de fato é uma fibromialgia, certo? Então os sintomas mais comuns que eu vejo na prática clínica são principalmente o distúrbio do sono. Aquele paciente vai ter uma dificuldade de iniciar o sono, vai ter uma dificuldade também de manter o sono, às vezes, certo? E ele vai ter um sono não reparador, né? Ele vai acordar no outro dia e vai achar que estaria praticamente cansado e como se tivesse trabalhado a noite toda, né? Então, é um sintoma bastante comum de distúrbio do sono. O outro sintoma bastante comum é a dor mais difusa, aquela dor bem espalhada, né? É uma dor que não é só aquela dor na articulação, ela é uma dor que ela sente na musculatura. Geralmente são nos dois lados do corpo, né? Não é em algum lado específico, são nos dois lados do corpo e tanto na parte dos membros superiores como nos membros inferiores, né? Nos braços, nas pernas, na região cervical, são bastante comuns também os sintomas nessa localização. E além disso, no exame físico, a gente percebe também alguns pontos dolorosos que a gente chama de tender points, né? Tem alguns pontos específicos que a gente faz uma palpação e o paciente percebe que
e sente uma dor diferente naquele local, né? Alguns pacientes chegam até a se arrepiar quando a gente faz a palpação naquele local. Outra coisa é em relação ao frio. Tem alguns pacientes que, como existe uma certa dificuldade na modulação do limiar de dor, tanto a dor em relação à pressão, como a dor em relação à temperatura, tem paciente que refere que sente dor com o frio, né? Tá num ambiente mais frio, num ambiente mais refrigerado, ela tende a sentir mais dor. Assim como em ambientes mais quentes, tem gente que sente mais dor também. E aí o sono, a dor, que é mais difusa, e também tem um sintoma que eu costumo bastante perceber na prática, que é a névoa mental, né? Aquele paciente que chega para a gente comentando que tem um esquecimento mais acentuado, sente-se mais letárgico, mais fadigado, e aí a gente percebe logo que o paciente, mesmo que ele tenha alguma outra doença reumatológica, uma doença mais inflamatória, ele pode ter também uma fibromialgia associada, né? Agora, a Fabiana perguntou, tem algum exame que identifique a fibromialgia? A gente precisa de vários exames para descartar outras causas, né? Isso. Na verdade, a fibromialgia a gente meio que a gente faz meio que um diagnóstico de exclusão, certo? Durante a anamnese, né, consulta, a gente pode suspeitar de fato pelos sintomas que o paciente apresenta, mas em meio aos exames darem negativos, né, os autoanticorpos, os exames de inflamação, geralmente vão vir negativos. E aí, quando vem negativo, e o paciente tem toda aquela sintomatologia que é bem típica, aí a gente consegue dessa forma fechar o diagnóstico de fibromialgia, certo? Mas hoje em dia, até o momento dessa live, não existe nenhum exame que detecte a fibromialgia. E como é um diagnóstico de exclusão, né? Talvez essa doença que a gente fala que é a fibromialgia, no futuro pode ser que a gente descubra que são várias doenças, né? E não só uma. Exatamente, com A certeza. Tainá perguntou aqui: existe algum suplemento que possa diminuir a chance de ter fibromialgia? Não, Tainá, até o momento o que a gente sabe é que precisa suplementar o que está em falta. Alguns pacientes chegam com diagnóstico de fibromialgia ou com suspeita de fibromialgia, e aí tem também uma vitamina D mais baixa, uma vitamina B12 mais baixa, e aí a gente pode suplementar essas vitaminas que estão em falta, e a falta dessas vitaminas também podem piorar a dor, certo? Principalmente vitamina B12, muitos pacientes com fibromialgia se queixam de formigamentos, parestesias, e às vezes tem uma vitamina B12 mais baixa. Vitamina D também, a gente já viu alguns relatos na literatura que a vitamina D, quando baixa, ela pode piorar a dor. Então, assim, não existe um suplemento específico para a fibromialgia, não. E para reduzir fibromialgia, não. Para prevenir fibromialgia também não. Existe a suplementação de acordo com cada paciente. É um tratamento personalizado, individualizado. A vitamina B12, ela é interessante também que, além desses benefícios, ela também ajuda a memória, né? Então, quando a gente tem uma vitamina B12 mais baixa, ela dá um prejuízo de memória realmente. Em alguns casos, quando está muito baixa, ela pode causar até uma demência. Com Então, certeza. que se não for tratado rápido, né? A pessoa fica com aquele quadro de Isso, prejuízo de entendimento, né? Não fica como uma pessoa que tem Alzheimer. verdade. É uma causa de demência potencialmente irreversível, né? Com tratamento. Mas quando não é tratado rápido, mesmo repondo, você não consegue ter aquele retorno ao funcionamento, né? Verdade. A Tainá perguntou de novo aqui: tem algum exame para descobrir se a gente tem reumatismo ou somente avaliação física? Tem vários, né? O reumatismo,
é um termo que a gente usa Esses- para diversas doenças reumáticas, né? Desde um artrite reumatoide, um lúpus, uma espondilite anquilosante. Então, são diversos exames que a gente faz nessa avaliação inicial na consulta reumatológica para definir, assim, é claro que a gente vai solicitar de acordo com a suspeita, certo? Aquele paciente que tem uma queixa de uma inflamação em punhos, em mãos, a gente suspeita mais, é um paciente de meia idade, mulher, a gente tende a suspeitar mais de uma artrite reumatoide. Já aí solicitar alguns exames específicos para artrite reumatoide. Já aquele outro paciente que tem queixa de queda de cabelo, de ficar vermelho quando se expõe ao sol, né? Tem queixa de manchas vermelhas na pele, queixa de feridas, né? Aftas na boca, aí a gente já deveria pensar mais no lúpus, e aí solicitaria exames específicos daquela doença reumática. Então, existem diversos exames para reumatismo. A Ana Cláudia perguntou: tem uma amiga que tem fibromialgia e obesidade. No caso dela, pode fazer academia? Bom, tem que ver se ela não tem alguma contraindicação, mas só pela fibromialgia, pela obesidade, ela deve fazer academia, né? Isso. O que a gente sabe é que a academia, né, no caso a atividade física, independente se for academia ou qualquer outro exercício, ela vai ajudar muito no tratamento do paciente com fibromialgia, certo? É o tratamento top 1, né? Atividade física é a primeira linha de tratamento. Os pacientes que fazem atividade física e usam a medicação, eles têm uma resposta bem superior àqueles que só usam remédio, né? Então, a gente não só pode fazer como deve, né? Eu sempre bato isso na tecla. Eu tento sempre fazer bater nessa tecla, né? Eu sempre tento fazer esse desafio com o meu paciente, né? Se ele ficar pelo menos um mês na academia e não tiver melhora nenhuma, eu digo para ele não continuar, né? Com certeza eu sei que vai trazer o resultado, né? A gente percebe que com certeza o paciente que faz atividade física ele tem um resultado bem melhor e qualidade de vida muito melhor. Eu vejo assim, a, a questão da rotina ela é muito importante, né? Não só de academia, mas de ter o trabalho, de ter uma ocupação, porque muitas vezes o paciente acha que se ele, por conta da fibromialgia, se ele ficar em casa sem fazer nada, vai ser melhor, mas muitas vezes piora o quadro, né? Tem que tentar tirar também os fatores desencadeadores, né? Eu sei que é difícil a gente se livrar do estresse, né? Mas é tentar procurar fazer um hobby, né? Não ficar totalmente ligado naquele ambiente estressante, né? Tentar ir fazer algo que goste. E a academia, a atividade física, ela é importantíssima, mas também tem que fazer outras coisas que gosta, né? Coisas que lhe dão prazer e tentar sair um pouco desse ambiente estressor. Isso. Temos mais perguntas? Alguém te mandou pergunta na tua caixinha? Não, as que foram perguntadas estão todas aqui já. Eu tenho um balãozinho aí que vocês podem ter mandado diretamente para ti, se tiver algum mais. Não, aqui eu respondi da Sara, né, que perguntou sobre a diagnóstico, a Fabiana perguntou sobre o exame, e a Ana Cláudia sobre a academia, né, paciente e fibromialgia. Importante também aí, na pergunta da Ana Cláudia, essa paciente com obesidade, é tentar também fazer um acompanhamento com nutricionista, né, com endocrinologista, para tentar reduzir o peso. Por quê? A academia vai ajudar, mas também a dieta, né, e um acompanhamento com um profissional adequado vai ajudar muito, porque a obesidade, como eu comentei anteriormente, ela acaba liberando fatores, né, citocinas, né, que são aquelas responsáveis pela inflamação no paciente obeso. Hum. Fabiana, Essa,
novas Pô, perguntas aqui. Reumatismo tem cura? reumatismos, quando a gente fala em reumatismo, a gente pensa na doença autoimune, né? Aquele reumatismo autoimune que tem anticorpos. E assim, cura a gente não tem, né? Até o momento não temos cura, mas temos um acompanhamento de doença crônica, assim como a hipertensão, como a diabetes, que não tem cura, né? Pelo menos a diabetes tipo 1 e no caso a hipertensão. O que é que acontece? A gente não tem cura dessas doenças, mas tem, com o acompanhamento médico, de um profissional adequado, né? De um reumatologista, no caso do reumatismo. Esse paciente ele vai ter uma qualidade de vida de uma pessoa praticamente que não tem doença nenhuma, certo? Então, aí, em seguida, a Fabiana perguntou aí sobre se o reumatismo é somente de idoso, né? Na verdade, não. O reumatismo ele pode vir desde a infância, né? Quando a gente passa na especialidade, né? Inclusive a gente roda, né? Lá no SEI, na Hum. reumatologia pediátrica, a gente vê crianças de 3, 4 anos que já têm uma espécie de artrite na infância, né? Que é a artrite idiopática juvenil. Bem, Existe o lúpus na infância, certo? Existe a fibromialgia juvenil. Então, são doenças que podem vir desde a infância. É claro que cada um de nós aqui, quando se tornar mais velho, né? For envelhecendo, vai a chance de ter uma osteoartrite, né, que é a famosa artrose, é bem maior. Isso é uma coisa que eventualmente cada um de nós vai ter. E aí, se você chamar a artrose de reumatismo, vai ser bem presente no idoso. Acho que é por isso que se associa bastante isso, né? então, queria agradecer a participação, agradecer do Dr. Giovanni por ter compartilhado esse tempo com a gente, com essas perguntas, essas informações valorosas, né? E E também as perguntas da Tainá, da Fabiana e da Ana Cláudia. E outra, só para terminar, para quem tiver interesse de agendar uma consulta contigo, Giovanni, como é que faz? é só clicar no link da bio, certo? Do meu Instagram, né? Sigam aí o Dr. Marcelo e me sigam também para mais dúvidas, né? E também se quiser agendar o atendimento, é só clicar no link da bio, que lá você vai ver as formas de agendamento, tá certo? E assim, chegando ao final, né, a mensagem principal, eu gostaria de deixar aqui, agradeço a todos pelas perguntas que foram muito importantes, foram muito valorosas, certo? E a mensagem principal é que controlar a inflamação, né, é tratar a pessoa como um todo, a pessoa inteira, né? A saúde mental, ela faz parte do tratamento. Então, obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Obrigado ao doutor Marcelo pela troca. Se esse tema te ajudou, né, ajuda a compartilhar com os perfis, né, a live aí com alguém, deixa um comentário e estamos à disposição sempre que for necessário. Eu faço meus atendimentos na Clínica Espaço e também por telemedicina, né? Que é também onde o doutor Giovanni atende na. Quais são os dias que você faz atendimento lá, Giovanni? Eu faço atendimentos lá, o turno fixo é na quinta-feira de manhã, certo? Mas nas segundas, as segundas de noite, nas quartas de noite também, eventualmente, se surgir algum paciente extra, a gente pode encaixar nesses horários, certo? Então, fico à disposição, agradeço bastante pelo convite. Acho que foi uma troca bastante importante e sempre que possível estou à disposição para atendê-los. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Valeu, tchau.